Na sessão desta quarta-feira, os ministros do STF fizeram um ato de desagravo ao ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo daquela denúncia, né, da Folha de São Paulo, de ter utilizado o gabinete do TSE para embasar investigações que eram comandadas por ele no Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu ali elogios, afagos de Gilmar Mendes, Paulo Gonet, Gilberto Barroso, Flávio Dino, mas para poupá-los desse lenga-lenga, vamos ouvir basicamente o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Eu gostaria de registrar o seguinte a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento. Tá aí. Inclusive, essa linha de defesa do Luiz Roberto Barroso, nós já adiantávamos aqui no Meio Dia em Brasília ontem, né? Ou seja, a ideia dos ministros é mostrar que naquela situação o TSE tinha poder de polícia. E o ministro Alexandre de Moraes falou pela primeira vez sobre o episódio. Ele disse que seria, digamos que, meio esquizofrênico, ele mesmo se oficiar para conseguir informações do outro tribunal. Matheus, solta esse trecho da fala do Alexandre de Moraes, por favor. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Tá aí, meu caro. A verdade é a seguinte, né, Rodolfo? Fica muito claro que vai faltar óleo de peroba para os integrantes do STF. Prêmio óleo de peroba para o ministro Alexandre de Moraes, não é? A gente estava discutindo, conversando sobre isso ontem, Wilson, assim, da minha perspectiva, né, essa coisa a gente vai falar um pouco mais sobre o impeachment ainda, né, sobre a tentativa de
caminhar com um processo, um pedido de impeachment para o Moraes, isso acho que vai depender da forma como o STF encarar esse processo, mas isso a gente pode falar um pouco mais depois. Convenientemente, todo mundo, entre eles estão os ministros do STF, que defendem o Alexandre de Moraes nessa história, eles omitem de forma muito conveniente alguns elementos das mensagens que foram vazadas, né? Um deles é que os próprios assessores do Moraes consideravam aquilo errado. A gente tem que dar um jeito aqui de que pareça de outra forma. Tem a sugestão da criação de um e-mail para simular que as mensagens que o próprio Moraes identificava como problemáticas fossem entregues ao TSE por um outro canal. Sem falar no pecado original do inquérito das fake news, que é ter sido criado pelo próprio STF. Então, da forma como as coisas estão, quem não viu e não vê, não enxerga, né, desde 2009, problema no inquérito das fake news, não vai enxergar problema nessas mensagens, né? Quem enxerga problema no inquérito das fake news desde 2009, como nós, vê essas mensagens com muita preocupação, obviamente. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos lá, vamos entender do que se trata essa história toda. Porque há muita passada de pano. Ontem, inclusive, algumas centrais sindicais ligadas ao petismo falam, não, o Alexandre de Moraes está certo, o próprio PT endossou a postura do Alexandre de Moraes. A questão aqui é a seguinte, que, por uma questão técnico-jurídica, vamos lá, vamos entender. O Tribunal Superior Eleitoral, ele não é uma corte totalmente independente do ponto de vista de estrutura. Então, o que eu quero dizer? Você não tem um juiz puramente eleitoral, TSE, especificamente. A corte é formada por 7 juízes emprestados, digamos assim, né? São 3 integrantes do STF, são 2 integrantes do STJ e mais 2 juízes que advêm da advocacia. E o que acontece? Por essa questão de estrutura, o presidente do TSE necessariamente é integrante do STF. Então, temos um caso inédito. Então, o que ocorreu nesse caso especificamente? O Alexandre de Moraes confundiu as suas figuras jurídicas de presidente de TSE com integrante do STF. Quando ele fala que seria esquizofrênico, mandar um ofício para mim mesmo, na minha opinião, Rodolfo, ele admite ali a culpa. Ele admite ali que é um problema, porque institucionalmente, você como integrante do tribunal, você precisa oficiar o outro tribunal. São 2 tribunais diferentes, são 2 tramitações diferentes. Eu não posso utilizar uma estrutura A para abastecer B, trazendo para uma metáfora muito do cotidiano, para você que é empresário, para você que é empresária. É como se o cidadão que é empresário, que tem uma empresa, utilizasse, por exemplo, o capital da empresa para pagar suas despesas pessoais. Qualquer empresário de botequim, de padaria, sabe que você não pode fazer isso. Não que seja necessariamente ilegal, mas que você vai quebrar o teu negócio se você confundir o teu prolabore com o lucro da empresa. Então, o que aconteceu ali foi uma confusão clássica de papel institucional. Né, que é curioso, né? Em um papel dobrado e um papel em que assim, o Alexandre de Moraes não conseguia entender que, naquele momento, ele era presidente de um tribunal e não necessariamente um investigador de outro. E é curioso que ele use essa história da Polícia Federal meio que fazer um corpo mole ali para justificar essa ação dele, porque a criação, a abertura do inquérito das fake news, que faz parte disso tudo, né? Também foi meio que justificada pelo receio, né, do STF, naquela época o presidente era o Dias Toffoli, de que quem de fato deveria ter feito a provocação ao STF, que era o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, não o fizesse. Então o STF meio que ele ocupa todos os espaços que ele considera que devem ser ocupados, enquanto outras instituições não estiverem ocupando. Esse é o pecado original dessa história toda. Começou tudo errado, e aí não tem como dar certo no meio do caminho. Quando surgem essas mensagens, é uma comprovação, né, é uma reafirmação daquilo que muita gente tem dito, nós inclusive, de que esse processo todo, que no final das contas desembocou numa investigação sobre fake news, ele tem vícios de origem que são insanáveis. Não dá para sanar. Assim, não tem como corrigir no meio do caminho.
só pode piorar. E é o que tem acontecido, né? Quando o Elon Musk apareceu gritando, reclamando, foi um sinal, olha, tem coisa errada aqui, lembrem-se, né? A gente tinha saído do noticiário, a gente foca em outros assuntos e tal, e vem o Elon Musk e falou, olha, vem cá, não dá para ser desse jeito. Aí a gente voltou para a história. E nós estamos voltando para essa história de novo, porque não dá para não voltar, porque ela continua errada. Não, continua errada e vai continuar errada durante muito tempo, né? Porque o que se vê é um grande movimento para se passar pano para uma atitude que começou errada. E olha, e eu quero até parafrasear o nosso grande Carlos Graeb, que ontem falava no Papo Antagonista. No caso da Lava Jato, ou da Vaza Jato, como queiram, o STF subiu demais o sarrafo naquela ocasião. Então o que acontece? Meu amigo, cada um que assuma o seu BO. Se você subiu muito o sarrafo naquela situação, você precisa manter esse sarrafo alto. O que você não pode ter é duas jurisprudências para dois casos absolutamente distintos.